Ribeirão do Colégio é a fonte de vida de Araçariguama. É esse ribeirão que abastece toda a cidade, todas as casas que recebem água encanada, água tratada, recebem água do Ribeirão do Colégio. Então, é porque a vida de Araçariguama depende do Ribeirão do Colégio. Talvez essa seja a melhor forma de expressar por que devemos cuidar dele e preservá-lo. Na minha opinião, preservar as nascentes e o próprio ribeirão é necessário para garantir o futuro da nossa cidade, né? O futuro das próximas gerações. Uma cidade sem água é uma cidade sem futuro, né? A gente vê cidades aqui próximas, às vezes com problema de abastecimento. Nós vimos há alguns anos, quando teve aquela seca, cidade de Itu, cidade de Sorocaba com sérios problemas de abastecimento, né? Uma cidade que tem problema de restrição de abastecimento de água, ela tem problema no seu desenvolvimento, né, para novos empreendimentos. E então, na minha opinião, é isso. A necessidade de preservar as nascentes e o ribeirão é a garantia do futuro da nossa cidade, né, do futuro de Araçariguama em si. São várias nascentes, o volume é bom, a água é boa. E, de novo, é a principal fonte da cidade, a principal fonte de captação. Por mais que estejam pensando em fazer outra, mas a cidade vai crescer. E daí? E no futuro? Ninguém pensou no futuro, né? O porquê não só o Ribeirão do Colégio, mas, na verdade, estão passando uma situação muito difícil de água. E o nosso Ribeirão do Colégio, muito mais, porque ela é a fonte que abastece a nossa cidade, né? Então, ela, perdendo essa fonte, a outra não é capaz de sustentar, de abastecer Araçariguama, e a água não é tão pura como essa. Então, acho que é uma obrigação nossa proteger as nascentes do Ribeirão do Colégio. Bom, primeiro que toda água, toda nascente deve ser preservada no mundo inteiro, não só aqui em Araçariguama, porque fala-se que é um produto infinito, mas na verdade não é. Se as coisas continuarem do jeito que estão, num determinado momento pode se acabar. Então tem que se preservar todas as nascentes, né? Com relação às nascentes do Ribeirão do Colégio, eu tenho para mim que para Araçariguama é importantíssimo, porque é o único manancial de água que abastece a cidade. Então, nós estamos tendo que insistir tanto numa questão tão óbvia por conta de que a gente está enfrentando na nossa batalha pela preservação do Ribeirão do Colégio e suas nascentes, onde se quer instalar um empreendimento de um aterro sanitário em cima das nascentes do nosso ribeirão, algo que vai totalmente contra a tudo que a gente vê em questão de preservação do meio ambiente, manutenção das nossas nascentes. Então, na minha opinião, só tem explicação porque nem todos têm o mesmo interesse de preservar o meio ambiente, da causa da água. Então, a gente acaba tendo que insistir num assunto que é tão óbvio por conta de que nem todos têm o mesmo interesse comum da preservação da vida, da preservação do nosso meio ambiente. A gente precisa continuar insistindo
que é importante, e a gente tem uma missão que é continuar provando para as pessoas que o Ribeirão do Colégio é vital para a cidade. E por que a gente tem que fazer isso? Porque também existem pessoas que não respeitam isso, tem pessoas que estão simplesmente ignorando essa importância que o Ribeirão do Colégio tem para Araçariguama, e elas insistem em colocá-los em risco. Então, enquanto houver pessoas insistindo em colocar o Ribeirão do Colégio em risco, a gente vai tentar, vai fazer a nossa parte, e nós vamos insistir para continuar protegendo o Ribeirão do Colégio em Araçariguama. Então, assim, a gente tem que ficar insistindo para criar um senso de que aquilo é necessário cuidar, de que a gente precisa cuidar do nosso futuro, porque se a gente não fizer isso, os interesses políticos, econômicos e outros que a gente não sabe, eles vão tomar conta de tudo e nossa nascente vai acabar morrendo mesmo. Mas que a gente sabe que projetos também falham e tem muitos acidentes acontecendo com grandes projetos. Então, por que eles conseguiram isso? A gente não sabe, mas a nossa obrigação é estar sempre lutando, enquanto não houver lixo lá, lutando para que não haja. O que faltou no passado foi não ter, à época, o governante, o administrador público, reconhecido a necessidade do Ribeirão do Colégio para o município de Araçariguama. E também não foi humilde o suficiente para reconhecer que aquela certidão de uso e ocupação de solo que deu início a todo esse processo do aterro sanitário em cima da cabeceira do Ribeirão não estava correta, porque lá dizia que o local seria um local industrial, como nós todos sabemos que lá nunca foi um local industrial. Eu acho que os motivos que permitiram a gente chegar a esse ponto foi a falta de uma legislação ambiental, né? Você vê, nós estamos aí há quase 30 anos já de emancipação, nós não temos um plano diretor ainda aprovado no nosso município, algo que é essencial. Se não me engano, até por lei já seria obrigatório que Araçariguama tivesse um plano diretor, né? No meu entendimento, é pela falta de planejamento e principalmente a ausência de um plano diretor. Faltou uma legislação ambiental mais forte, né? A gente tem algumas coisas, mas às vezes fica muito aberto, né? Dá margem para fazer uma coisa, outra. Então, por mais que exista aí uma legislação federal, estadual, a municipal precisa estar muito bem construída, né? E com base nisso, né, de uma legislação e de uma visão de futuro, acho que faltou um plano diretor, é o que falta para a cidade, né? Um plano diretor de como crescer. Então, se você não tem um plano diretor para uma cidade que vai crescer, com lei de zoneamento, aonde pode morar, aonde pode ter indústria, e o verde é muito importante, é muito importante. Eu já assisti reportagens que as nascentes só sobrevivem devido às áreas verdes no entorno, árvores, a gente precisa disso. Pega as cidades aí que não tem árvore, o calor que é, o quanto a gente sobe, então a gente precisa ter um equilíbrio, né? E de novo, falta planejamento, falta um plano diretor e falta firmeza política para a gente conseguir impedir que esses devaneios, essas maluquices aconteçam, né? Porque os representantes estão eleitos para cuidar da cidade. E quando você fala de cuidar da cidade, cuidar do futuro, você está cuidando de uma população. Não é do futuro seu, do seu bolso, da sua família e do seu vizinho só não. Você tem que pensar em todo mundo. O fato de você ter um plano diretor, uma legislação, ela pode, de certa forma, amarrar, né, aqueles que têm algum interesse de direcionar o desenvolvimento do município de acordo com a sua conveniência. Ao passo que se você tem um plano diretor, já está tudo definido. Fala, olha, não, aqui vai ser indústria, aqui vai ser residência, né, aqui vai ser comercial. Se a gente já tivesse uma legislação definida para aquele local, eles nem poderiam sequer cogitar tal empreendimento. A cidade cresceu até aqui, ela vai continuar crescendo, não é isso que está em discussão, não é isso que a gente vai debater. Ela vai crescer, a cidade vai crescer. A questão é como Araçariguama cresceu até aqui e como ela continuará crescendo para os próximos anos. Há um conflito muito grande e um conceito errado que para ter um crescimento
de uma cidade não pode ter sustentabilidade. Então, eu acho que esse é o grande problema que se tem. E aqui em Araçariguama todos sabemos que, sendo o único manancial de água, qualquer crescimento vai depender efetivamente desse manancial de água, enquanto não se tiver outras captações, outras condições. O político brasileiro ele tem uma visão muito imediatista, né? Não pensa no futuro. Então Araçariguama está crescendo num ritmo relativamente rápido, lento, depende do ponto de vista, mas é uma cidade que tem tudo para se desenvolver e crescer demais. Né? Então não pensar no futuro, um baita erro. Né? Então acho que esses principais dois fatores aí, a visão imediatista, né, de trazer um progresso, entre aspas, aí para a cidade, o fator econômico, e de repente tem algum outro fator aí, que o Brasil também ele utiliza essa técnica, né, do aterro sanitário hoje, né, e o país como um todo não está tentando evoluir. Você vê tantos outros países aí com outras iniciativas, né? Então por mais que esse empreendimento aí seja taxado como moderno, ele é uma técnica ultrapassada. Para mim, que sou nascido aqui, representa muito, né? Eu cresci nessa cidade, ia ali para o bairro da Ronda. Meu pai era corretor de imóveis, então eu estava sempre com ele, a gente acompanhando, e às vezes ia ver um sítio, um lugar, e a gente via, né, essas paisagens rurais da cidade, acompanhando. Ele me falava, olha, aqui que vem a água da cidade. Então ver aquele rio, aquele manancial hoje em dia ameaçado, para mim é algo muito triste, né? A gente luta, tanto que a gente está nessa luta aí há mais de 8 anos, tentando, ainda temos esperança. Enquanto houver esperança, a gente vai estar na batalha, a gente vai estar na luta, mas é muito triste a possibilidade desse empreendimento vir a se instalar, né? Como a gente fala, a gente não é contra o aterro, a gente é contra o local onde ele vai se instalar, porque ameaça o nosso manancial de abastecimento, que é o Ribeirão do Colégio. Eu tenho 45 anos, né? Então, pelo menos durante 45 anos, eu vi ali uma água cristalina, num volume, abastecendo a minha cidade, abastecendo a cidade que eu nasci, que eu vivo. Então, eu bebi, eu usei para fazer concreto, a gente usou para fazer tudo. Então, o Ribeirão é parte da minha vida, da minha família e da minha cidade. Eu cresci aqui, eu nasci aqui. Sempre vou fazer de tudo que eu puder para chamar atenção, para defender, para abrir os olhos, para colocar um ponto de vista crítico do que a gente pode fazer para preservar o Ribeirão, a nossa natureza, e que Araçariguama possa crescer, né, de maneira organizada, pensada e com qualidade de vida para todo mundo. A gente sempre quer deixar um município, um país melhor, né, do que o que a gente pega para os nossos filhos. E infelizmente a gente vê que muitas pessoas não querem isso, né? Deixa a ganância prevalecer sobre todo aquele legado que a gente pode deixar, né, para as futuras gerações. A esperança, né, é a última que morre, né? Então, como ainda não tem lixo lá, a gente tem esperança de que aconteça uma coisa, né? Que a nossa lei, a justiça dê favorável a nós, que os novos dirigentes hoje que estão aqui na nossa cidade consigam fazer alguma coisa para nos ajudar também. Então, a esperança a gente tem. Entendeu? Em função da instalação já feita, em função de uma determinação judicial e de uma legislação, essa determinação judicial foi em cima de uma legislação que foi elaborada no município de Araçariguama, a operacionalidade desse empreendimento, eu tenho para mim que vai depender do Poder Judiciário, né? Não obstantemente, acho que o poder público, como interessado ou não interessado nesse empreendimento, naquele local, também pode fazer a sua parte. Essa luta para impedir a instalação do aterro sanitário, ela não tem uma data específica para terminar. Isso significa, entre outras coisas, que a população
de Araçariguama precisa estar muito atenta a todos os acontecimentos relacionados a esse assunto. Também é muito importante que os nossos políticos, os vereadores e o prefeito, tanto os atuais como os que estarão por vir, sejam sempre muito claros e muito transparentes em suas ações relacionadas a esse assunto, deixando sempre o seu posicionamento muito contrário a tudo isso, e as suas ações sejam de fato contrárias a essa instalação. E por fim, nós temos uma esperança muito grande no judiciário. Nós esperamos que a justiça reconheça a importância do Ribeirão do Colégio para Araçariguama e dê um veredito final salvando o Ribeirão do Colégio.